preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Olá, meus amigos que gostam ou querem saber da verdade de nosso Deus. Veja, meus amigos, que nosso Deus, nosso Redentor, o Santo de Israel, veja que o que ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ou seja, aonde quer que esteja, ele te abençoará, se você crer em suas palavras, porque ele, Deus, que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos da terra. Mas, amigos, o tema que queremos compartilhar com vocês é o batismo pelo Espírito Santo, ou seja, será que existe mesmo dois batismos nas Escrituras Sagradas? Vamos perguntar para Deus nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz nas Escrituras Sagradas. Efésios capítulo 4, versículo 4. Veja o que diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não há dois batismos. 6, versículo 6. Um só Deus e Pai de nós, de todos. Um só Deus e Pai de todos, e em todos. Versículo 7. Mas agora foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Mas, amigos, voltamos ao versículo 5, que diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, meus amigos, a Bíblia afirma que há um só batismo. Da onde que saiu esse outro batismo com o Espírito Santo de Deus? Mas, amigos, isso é invenção dos homens, ou seja, inventado pelos homens dentro dessas falsas igrejas. Vejam bem, amigos, e prestem bem atenção no que vamos falar. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, ou seja, o chamado de Deus, ou quando somos chamados por Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 30. Veja o que diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, meus amigos, quando somos chamados por Deus, somos justificados. Ficamos justos pelo conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus dá para nós o entendimento das palavras de Deus. Então, e depois do conhecimento da palavra, ou seja, de nós sermos justificados, somos glorificados através do batismo nas águas. Agora, amigos, quando somos batizados nas águas,
somos batizados em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus, como está escrito nas Escrituras. Veja o que diz em Marcos, capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, amigos, o nosso corpo recebe o Espírito Santo, ou seja, depois do batismo nas águas. E o Espírito Santo começa a habitar em nossos corpos, como está escrito. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 16, veja o que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus amigos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como diz as Escrituras. E no batismo nas águas, recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, amigo, que batismo é esse pregado nessas falsas igrejas? Pois não há dois batismos, como diz as Escrituras Sagradas. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, veja e confira. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5, há um só Senhor, ou seja, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então já sabemos que não tem dois batismos na Bíblia Sagrada. Como dizem os falsos pastores e líderes dessas falsas religiões. Então, estamos repetindo mais uma vez para você entender. Não há dois batismos nas Escrituras Sagradas, pois o Espírito Santo de Deus habita em nosso corpo quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e somos batizados. Portanto, não existe dois batismos. Recebe agora, recebe o que tenho eu para Deus. Receba aí. A varão aí, ó. Nas crianças, Jesus, nas crianças, Jesus. E na medida que não passa, ele te arrepende com fogo. Com fogo.
Mas, amigo, esses batismos que eles são batizados, ou seja, esse segundo batismo com o Espírito Santo, diz eles que é do Espírito Santo, mas não é, vem da parte do diabo. Porque quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e crê nas suas palavras e é batizado, o Espírito Santo habita na pessoa para sempre. Ele só sai se a pessoa pecar e não se arrepender, ou seja, deixar Deus de lado. Como pecar continuamente e não se arrepender. Então o Espírito Santo é retirado e posto um espírito demoníaco, como está escrito nas Escrituras. Veja em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo de Deus, se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte de Deus. Então, amigo, para nós se certificar, como não há dois batismos, vejam, amigos, em que eles se baseiam na Bíblia Sagrada. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que Jesus tinha prometido, a vinda do Consolador. João capítulo 15, versículo 16, veja o que diz. Mas quando vier o Consolador, de que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vários profetas do Antigo Testamento também anunciaram este acontecimento. E para provar para vocês, vamos colocar dois profetas do Antigo Testamento falando deste tema. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Agora, amigos, vejam Joel, capítulo 2, versículo 28, vejam o que diz. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, meus amigos, confira com atenção a descida do Espírito Santo. Foi nos 11 apóstolos de Jesus, como ele tinha prometido. E eles falavam línguas estranhas porque tinha pessoas de vários países. Por isso o povo o entendia na sua própria língua. Então, meus amigos, já sabemos que não há dois batismos com o Espírito Santo de Deus. Há só um batismo, ou seja, quando somos batizados nas águas, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bom, amigo, ficamos por aqui. Entregamos estas palavras em nome do Pai, e do Filho Jesus, e do Espírito Santo de Deus. Amém.
estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia com